Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, pensando sobre essa passagem hoje, meditando ao longo da semana, e ela fala de um banquete, né? Fala de uma festa de casamento. Eu me lembrei de alguns momentos na minha vida em que eu participei de uma festa, aquela festa assim que fica marcada na nossa mente, né? Você já participou de uma festa assim? Uma festa muito feliz, alegre, contente, com muitas pessoas, né? Confraternizando aquela abundância assim. Então tem 2 episódios que eu me lembrei disso, mas eu vou falar só de um aqui, que eu fui convidado para tocar na embaixada do Catar. Então o Catar, e ali eles passaram, eu estava ali, eles passaram alguns vídeos da cultura do local, e foi um banquete, irmãos. Eu pensei, isso aqui, as bodas do Cordeiro deve parecer com isso aqui. Eu nunca vi tanta variedade de alimentos, de frutas, de verduras, de carne, de cordeiro, eles gostam muito de tâmaras, grãos, amêndoa, olha, bebida, uma variedade, um negócio assim que você ficava espantado, Então, e ali na história dele, eu até contei para minha esposa que o embaixador, ele falou que quando eles vão atravessar o deserto, eles usam as tâmaras, eles botam no alforje, e porque dá para atravessar o deserto, ele não estraga, e ali muitas vezes atravessam durante 4 meses, aquelas caravanas, né, no deserto, naqueles desertos ali da Arábia Saudita, eles colocam as tâmaras ali, e ali tem açúcar, tem nutrientes, né, muito forte, e os grãos também é um alimento bastante apropriado para os povos do deserto, mas é um país também muito rico, né, em desenvolvimento, e muito rico no momento. Então eu nunca esqueço daquele banquete, né? Eu falo para minha esposa, tu nem me convidou, né? Mas foi um serviço, eu fui escalado, nem eu sabia como seria lá. Então você está escalado para tocar tal dia, quando cheguei lá estava aquele banquete. A palavra de hoje, ela nos fala também de um banquete. Quando eu sei que vocês já se depararam com esse texto alguma vez na vida, lendo esse texto, e quando eu lia esse texto, assim, quando eu era jovem, quando eu olhava esse texto e lia ele, eu pensava assim, Cristo está dando aqui algumas dicas de etiqueta, né? Algumas dicas de como se portar de boas maneiras, né? Olha, meu filho, não vá se sentar quando vocês forem em uma festa, né? Não se sentem nos primeiros lugares, né? Pode ser que chegue um convidado mais honrado, chegue alguém de autoridade, e você vai ter que ser convidado a sair do seu lugar, e vai passar aquela vergonha, né? Eu vou ter que levantar do meu lugar para ceder o lugar para alguém. E eu pensava que era alguma coisa assim, mais de Jesus está dando umas dicas de boas maneiras aqui. Mas não é disso que se trata o texto. A liturgia de hoje, ela trata sobre a humildade, 2 coisas, uma mãe e uma filha, vamos dizer assim, a humildade e a gratuidade. Humildade e gratuidade, as 2 estão ligadas, são irmãs, né? Ou são mãe e filha, né? Estão muito próximas, e nós vamos entender por quê. Então, ele fala dessa humildade e dessa gratuidade, e ele faz referência a um banquete. E eu quero dizer para você que esse banquete, ele nos remete a um banquete lá no final dos tempos, lá na ressurreição. Jesus estava falando de um banquete lá, mas Jesus estava falando de um banquete aqui também. Sabia que nós estamos, na nossa vida, estamos participando de um banquete. E nós escolhemos o que queremos, do que queremos nos alimentar, como vamos nos portar. E eu quero dizer para você, a forma como você se comporta no banquete daqui da terra, do dia a dia, vai dizer se você vai participar do banquete lá, aquele banquete eterno,
aquele banquete na presença do Senhor. Então, neste banquete aqui do dia a dia, nesta vida nossa, né, nós somos estimulados a ter humildade por Jesus. Jesus é aquele que veio nos mostrar o caminho para encontrar com o Pai, o caminho que leva a Deus. Então devemos fazer tudo que Ele nos orienta, devemos prestar atenção em tudo que Ele nos orienta e fazer conforme Ele nos ensinou. Então, primeiro, humildade. Vamos falar da humildade, então. Jesus diz assim: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, vai sentar-te no último. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Queridos, e o que é ser humilde? Tá, já que não fala de etiqueta, mas fala de humildade, o que significa ser humilde? A humildade, ela vem de humus, terra. Significa aquela pessoa que sabe e reconhece que foi feita do pó da terra, como o texto nos ensina, e que sabe que nós temos o que é mal, nós temos a tendência ao egocentrismo, à arrogância, à exaltação, à soberba, tudo. A nossa natureza está impregnada de coisas ruins. Tudo que não presta está em nós. E tudo que é bom, se você tem alguma coisa que é boa, foi Deus que te deu. Muitas vezes nós olhamos assim, nossa, né? Jesus, Papai do céu, fez uma obra, né? Algumas pessoas dizem assim, né? Papai do céu fez uma obra maravilhosa na minha vida. Papai do céu fez coisas grandiosas na minha vida. Isto é reconhecimento daquilo que Deus fez. Muitas pessoas hoje em dia dizem assim, olham no espelho e respiram assim profundamente e dizem: olha, como eu sou inteligente, como eu sou sábio, como eu sou bonito, como eu sou bonita, como eu tenho os cabelos bonitos. Tudo que você tem de bom foi Deus que te deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu. E a humildade nós temos que ter clareza de pensamento. Tudo que é bom, nós somos como esta mesa aqui, ó. Aí Deus vem e coloca ali uma fruta, uma maçã, uma manga, né? Coloca ali uma carne de cordeiro, coloca a tâmara, coloca o vinho, e aí a mesa diz: nossa, como eu sou bonita, né? Eu sou mais bonita do que a outra mesa que só tem uma maçã. Aí o Papai do céu vai e tira a manga. Ou então ele coloca. O que ele deu, ele pode tirar. Aí a mesa começa a se arrogar: eu sou mais bonita do que as outras. Eu tenho um tecido tão bonito em cima de mim, uma vela, a palavra de Deus, né? E a mesa, já que estamos falando de banquete, mas a humildade não é isso. A humildade é saber que tudo que nós temos provém da misericórdia e da graça de Deus. É saber-se pobre, limitado diante de Deus, e ao mesmo tempo saber que somos as criaturas mais agraciadas, porque nós fomos abençoados grandemente pelo Senhor, até mesmo com a salvação e com a vida eterna. Então a humildade, a pessoa humilde, ela tem diante de si a verdade. Ela não se sente ofendida quando é deixada de lado, porque ela sabe que tudo que bom que ela tem foi Deus que deu, não é dela. Ela não fica com crises, né? Com crises de identidade, com crises existenciais, porque ela sabe que tudo que ela tem foi Deus que deu para ela. Oh Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado porque eu ando, muito obrigado porque eu respiro, muito obrigado porque eu posso formular uma frase, muito obrigado porque eu posso pensar, porque eu posso ver, porque eu posso enxergar. Tudo que eu tenho foi Tu que me deu. Então ele não se arroga, ele não fica procurando os melhores lugares, por quê? E nem ser elogiado, por quê? Porque as bênçãos deles, ele se firma em Deus. Ele sabe que é amado por Deus, ele sabe que é agraciado por Deus. Então ele é livre
O humilde, ele sabe da verdade, ele é amado. A humildade é a verdade, alguém já disse. Então o humilde, ele está aberto para o Senhor, né? Ele reconhece que é dependente de Deus, que tudo que ele tem vem do Senhor. Então, como o nosso mestre, ele falando sobre o banquete, como nós lemos no texto, olha, procure os últimos lugares. Será que Jesus fez isso no banquete aqui da terra? Eu quero dizer para você e relembrar que Cristo, ele tomou o último lugar no banquete. Ele sempre, em uma noite, ele sempre se portou com humildade. E em uma determinada noite, ele se levantou da mesa, pegou uma toalha e lavou o pé dos discípulos, os pés dos discípulos. E em toda a sua vida, ele tomou o último lugar, a ponto de morrer na cruz. A cruz foi o último lugar. Ele se sentou no último lugar. E assim, nesta atitude de humildade, de generosidade, ele conquistou para nós a vida eterna. Com a sua humildade, ele também ouviu do Pai: amigo, vem mais para cima. Jesus também ouviu isso do Pai, quando ele morre, e no terceiro dia, no domingo de manhã, num dia como hoje, o Pai disse para ele: amigo, vem mais para cima. Deu-lhe a vida e ele ressuscita. Como é bom ser humilde, mas não é fácil. Assim, irmãos, humildade é reconhecer a dependência de Deus e estar aberto para acolher o reino de Deus como uma criança. A criança sabe que tudo depende do pai e da mãe. Tudo que ele precisa, ele recorre: papai, mamãe, estou precisando disso ou daquilo, né? Hoje eu ouvi uma criança dizer: olha, eu tomei só isso, eu estou precisando de um biscoito, né? Estou precisando de um biscoito. Alguém tem um biscoito aí? Recorreu às tias, recorreu. A criança é assim: papai, tudo que eu tenho, me ajuda, papai. Então humildade é esse reconhecimento. E agora vamos falar da segunda coisa que Jesus nos ensina nesse texto, que é a gratuidade. Jesus diz assim: quando deres uma festa, convida os pobres, aleijados, coxos e cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Quando o fariseu ele faz aquele banquete, né? E naquele banquete, na casa do fariseu, vinham muitas autoridades e ali elas iam, né, colocando-se, assentando nos primeiros lugares. Aquilo ali era como uma vitrine, meus irmãos, como uma vitrine para a sociedade. Alguém olhava e dizia: olha só onde ele está se sentando perto do anfitrião, perto do dono da casa, e o dono da casa é um rico, e ele está sentando ali nos primeiros lugares. É uma pessoa, né? Está lá na selfie, lá colocando fotos, ali naquele local tão maravilhoso. Olha só como ele é rico, como ela é rica, com as vestes maravilhosas. É uma vitrine. A festa, aquelas bodas na terra, era uma vitrine para dizer: nossa, como eu sou rico, como eu sou, né, honrado diante da sociedade. Mas eles faziam aquilo ali para quê? Para quando ele convidava aquelas pessoas abastadas, os mais ricos da sociedade, para que na próxima festa também fossem convidados. E ficava tudo naquela reunião, né, naquele grupo ali social da elite judaica. Ficava tudo naquele grupo. E aqueles que não podiam retribuir, e aqueles que não tinham condições, que não podiam entrar no templo, os cegos, os coxos, os aleijados, né, os pobres, eles não eram convidados para essas festas. Eles não tinham lugar, eles não tinham oportunidade, eles não poderiam retribuir em nada, né? Eram pessoas humildes, não tinham nada para oferecer. Aí Jesus disse: olha, convida essas pessoas, vocês vão ser felizes e vocês vão receber a sua recompensa lá nas bodas do Cordeiro, na maior de todas as festas, na festa que será por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus está falando de gratuidade. O que significa isso? É sentir-se feliz e realizado em doar, em dar.
é se prestar, é se doar sem querer nada em troca, né? Isso se chama gratuidade. E a gratuidade, irmãos, ela é filha da humildade. Por quê? Veja bem, tudo que você tem foi Deus que te deu. O humilde entende isso. O humilde e a humilde entende isso. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E eu tive que pagar alguma coisa? Quando você nasceu, você teve que pagar alguma coisa para ter o dom da vida? Você teve que... Jesus falou para você: olha, eu vou te dar esses dons aqui, mas ao longo da vida tem um empréstimo, viu? Vai ter que pagar, mensal. Não, foi gratuito. Então, quando a pessoa reconhece-se humilde, ele sabe que recebeu tudo de graça. Então, a gratuidade, então assim, ele, puxa, se eu recebi tudo de graça, será que eu não posso fazer também? Como Jesus me ensinou, fazer o bem para essas pessoas que não podem me retribuir? Estender a mão para essas pessoas que não têm nada para me dar? É assim que é a gratuidade. É assim que Jesus nos ensina a participar do banquete das bodas. Bem, mas nós sabemos que na nossa sociedade as coisas funcionam bem diferentes, né? Queremos nos vestir bem, queremos ser aqueles que são, né, vistos como mais inteligentes, queremos ser vistos como mais sábios, como mais ricos, como mais bem-sucedidos, queremos os primeiros lugares, né? E todas as nossas relações, nós queremos dar para alguém sabendo que aquela pessoa vai nos dar algo em troca. É assim a nossa natureza. Isso é um banquete de todas as gerações, tanto naquela época como hoje, somos assim. Temos a tendência de procurar os melhores lugares, de ser bem visto pelas pessoas. Temos a tendência de fazer alguma coisa esperando algo em troca. E isto não é a humildade e nem gratuidade. Irmãos, como isso é difícil. Então, entendendo o que Jesus fez por nós, Jesus que tomou o último lugar no banquete da terra, nos ensina também a nos despojarmos de todo o egocentrismo, de toda essa arrogância. Isso é uma luta. Eu não vou dizer que eu refleti sobre isso e agora eu sou humilde, não. Jesus me ensinou a ser assim, e nos ensina a ser assim hoje, humildes e ter relações gratuitas. E isso é um passo a passo, isso é uma prática, isso é uma luta, isso é um exercício. Então, como dever de casa, né, para mim e para vocês, durante a semana, como nós vamos nos portar com a nossa família? Sabendo quem nós somos. De fato, tudo que existe de bom em mim foi Deus que me deu. Se existe alguma coisa boa, foi Deus que me deu. Como nós vamos nos portar no trabalho? Como nós vamos nos portar diante de Deus? Será que vamos exigir de Deus alguma coisa? Impor a Deus alguma coisa? Ou ter uma atitude diferente em relação a Ele? Então, sabemos e entendemos que a humildade e a virtude são práticas do reino de Deus, e vocês, como cidadãos e cidadãs do reino de Deus, devem adotar em sua vida, e eu também, a humildade e a gratuidade. Mas, pastor Marcos, isso então agora, a partir de agora, ficou fácil agora. Peguei essas dicas, tranquilo. Não é bem assim. São dons de Deus. A nossa tendência é diferente. O homem tem em sua natureza, né, sempre aquela atração para as coisas, para a arrogância, para elevar o nariz, né, para querer troca nas relações. Então vamos pedir a misericórdia de Deus, né? Nesse momento nós vamos fazer uma oração e vamos pedir a graça de Deus, porque foi pela graça que nós recebemos o que nós temos hoje, e é pela graça que nós conquistaremos o céu. Não adianta você achar que você vai conseguir fazer isso pelas suas forças, não adianta. É pela misericórdia de Deus e a graça de Deus
que vai me fazer entender quem eu sou de verdade. E não deixar eu ficar iludido com as coisas que Deus me deu, achando que eu sou melhor do que os outros. Não, não sou. Sou como aquela pecador, como aquela pecadora, como aquela pessoa que está lá fora, atolada na lama. Sou como ele, mas só que eu fui agraciado por Deus e Deus me puxou para fora. E pela misericórdia de Deus, que Deus faça assim também com aquela pessoa. Não temos nada melhor do que eles. Então vamos pedir a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Vou pedir a vocês que fiquem de pé, para que tenhamos em nossa vida a humildade e tenhamos em nossa vida a graça da gratuidade, de doar aquelas pessoas que não têm nada para nos oferecer e termos relações diferentes com as pessoas, de humildade e de gratuidade. Meu Deus e meu Pai, queremos te pedir, Senhor, neste momento, a tua misericórdia. Senhor querido, sabemos, ó Deus, que tu resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. Senhor querido, manifesta a tua graça sobre as nossas vidas, nos ensinando a ser como tu és. Nos dá o coração, Jesus, semelhante ao teu, um coração manso e humilde, para que o nosso coração bata em conformidade com o teu coração, que o nosso coração possa ser um coração humilde e um coração que manifesta a graça, porque de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. Senhor querido, assim abençoa a tua igreja nesta manhã, Senhor, com estas virtudes, e nos ensina, porque através da humildade nós poderemos participar do banquete celestial. Através, Senhor Deus, da gratuidade poderemos participar das bodas do Cordeiro, que serão realizadas um dia na eternidade, e assim nós seremos recompensados com a tua graça e com a tua bênção. Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.